Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Eu louvo, exalto e bendigo o nome do Senhor, o nosso Deus, por mais um dia, por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, e por tudo aquilo que o Senhor, Ele ainda vai fazer, porque o nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso, Ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos e pensamos. Então que nós possamos ser gratos a Ele por tudo, sempre. Amém? Eu quero deixar uma palavra para o meu e para o teu coração, uma palavra que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 35 diz: Assentando-se Jesus, chamou os 12 e disse: Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último e servo de todos. Aleluia! O Senhor Jesus, Ele foi a um alto monte com Pedro, Tiago e João. E naquele lugar, a Bíblia fala que esses discípulos viveram ali uma experiência muito linda com Jesus. A experiência da transfiguração. Jesus ali foi transfigurado. A Bíblia diz que as vestes de Jesus, elas se tornaram brancas, muito, muito brancas, resplandecentes, como nenhum lavandeiro dessa terra poderia deixar aquelas vestes tão brancas. E ali Jesus conversou com Elias e Moisés. E os discípulos participando dessa experiência com o Senhor Jesus. Saindo dali, eles foram, ter com os outros discípulos, eles se juntaram com os outros discípulos e tinha uma grande multidão. E a Bíblia diz que ali o Senhor Jesus, Ele vai curar um menino que estava possesso de um demônio que se apoderava daquele menino e o deixava sem falar e sem ouvir, mudo e surdo. E o Senhor Jesus conseguiu livrá-lo daquele espírito. E o pai daquele menino vai dizer que os discípulos não puderam expulsar aquele demônio. E depois os discípulos vão falar para Jesus: por que é que nós não conseguimos expulsar? Porque eles não entendiam. E Jesus vai dizer: porque tem coisas, que só saem, tem demônios que só saem com oração e com jejum. O Senhor Jesus estava ensinando os seus discípulos, porque em breve estava chegando já o tempo que Jesus iria voltar para o Pai. E os discípulos iriam ficar, e os discípulos iriam continuar a obra que Jesus havia começado. Então o Senhor Jesus tirou um tempo para os ensinar a estar sozinho com eles, longe de tudo, longe de todos. Jesus não queria que ninguém soubesse onde é que eles estavam. E então, ao sair daquele lugar, eles voltaram para Cafarnaum. Nós vamos ver que Jesus foi para a casa de Pedro e André. E Jesus, nessa ida, nesse trecho, os discípulos vão estar ali conversando. Talvez tinha mais de um grupo, Eles se reuniram mais de um grupo, porque eram 12. E talvez eles ficaram um pouquinho distante de Jesus para poder conversar alguns assuntos, achando que Jesus não iria saber sobre o que eles estavam falando. E eles estavam conversando entre si, preocupados, querendo saber quem será que é o maior. Quem de nós aqui será que é o maior no reino, Quem vai ocupar o melhor lugar? E Jesus, sabendo de tudo o que eles estavam falando, mas Jesus ficou quieto. Jesus não falou nada, seguiu. E quando chegaram, então, na casa de Pedro, Jesus se assenta e chama os 12 para que estejam ali, se assentem também ao seu redor. E ele então vai agora perguntar:
vai iniciar um diálogo com seus discípulos. Jesus fala: sobre o que é que vocês estavam falando no caminho para cá? E vai haver um silêncio. Os discípulos não falam nada, eles ficam quietos. E o Senhor Jesus, então, ele vai falar. O maior, querem saber quem é o maior no reino? O maior é aquele que se faz pequeno. É aquele que se faz menor. É aquele que se faz servo, que serve aos outros, que serve aqueles que estão ao seu redor, que está na igreja a serviço de todos, que não se acha maior nem melhor que os outros, ou que se faz último, aquele que fica em último lugar, é o que vai ser grande no reino, porque os discípulos não entendiam que no reino dos céus as coisas são diferentes, não é como na terra. Porque lá no meio dos judeus tinha aqueles grupos que eles se importavam muito, né? Com posição social. Todos queriam ter uma posição de destaque, queriam estar nos primeiros lugares, queriam ser honrados, né? E eles não entendiam ainda, mas o Senhor Jesus agora vai explicar para eles. E para explicar da melhor forma, Jesus pega uma criança, traz para os seus braços uma criança. Assim como lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, Jesus já havia falado, né, explicado através de uma criança, havia dito que para entrar no reino, para entrar precisa ser como uma criança. E agora ele vai usar o exemplo de uma criança novamente, porque os discípulos possam olhar para aquela criança e possam entender, olhando nos olhos de uma criança, para que eles vissem como é que uma criança se comporta. Uma criança é sincera, uma criança é simples, é humilde. Uma criança não se vangloria. Uma criança, quando está no meio de outros, ela simplesmente brinca, ela simplesmente ela se distrai, ela não fica preocupada em competir, em ver quem é o melhor, quem é o maior. Jesus usou esse exemplo para ensinar os seus discípulos, né, para que eles pudessem entender de uma vez como é que teriam que proceder, teriam que tomar o exemplo de um pequeno, né? Às vezes nós queremos, naquilo que nós fazemos, nós queremos sempre buscar estar em primeiro. Não é que nós não podemos buscar o nosso sucesso, nós podemos crescer, devemos crescer naquilo que fazemos. Aquilo que o Senhor nos dá, muitas vezes nos dons que o Senhor nos dá. A Bíblia diz que o Senhor, aquele que tem pouco, às vezes tem pouco, o Senhor vai entregar muito mais, Ele vai dar mais, Ele vai acrescentar mais, mas naquele que usa os seus dons em prol dos outros, para ajudar aos outros. E muitas vezes nós queremos usar para nos fazer maiores, para nos sentir maiores que os outros. Mas tudo que nós fazemos, aquilo que nós temos, naquilo que o Senhor nos dá, é para a glória do Pai. Nós temos que fazer com que Deus seja glorificado em tudo que nós fizermos, porque essa é a vontade de Deus. É para isso que Ele nos dá, para que nós usamos em prol do reino, não em prol de nós mesmos. E muitas vezes nós queremos, né, assim como aqueles discípulos, ficamos discutindo quem é melhor, quem é maior, quem está em primeiro. A gente às vezes nunca quer ficar em último lugar, quer sempre estar na frente. Mas o Senhor Jesus nos ensina que nós temos que honrar aos outros, pegar aqueles que estão abaixo de nós, aqueles que são mais humildes, e dar honra para eles, aprender a honrar para que sejamos honrados, a não só querer a honra para nós,
Às vezes nós buscamos honra só para nós. Não queremos dar espaço para o outro, fazer com que o outro cresça. É isso que Ele nos ensina através dessa palavra. Que se quisermos ser grandes, temos que nos tornar pequenos. O Senhor, Ele tem prazer em usar, em honrar aqueles que são pequenos, aqueles que são humilhados. Sempre foi assim em toda a história. Ele pega aqueles que ninguém dá nada e coloca num lugar de exaltação. Ele exalta aqueles que são humilhados. E muitas vezes aqueles que se exaltam a si mesmo. Porque tem pessoas que Ele tem o prazer de se exaltar a Ele mesmo, de se vangloriar, de se elogiar. Porque o sábio, nós vamos entender que aquele que é sábio, ele deixa com que os outros o elogiem. Mas ele não fica se elogiando, né? Se engrandecendo a si mesmo. É assim que nós temos que aprender. Aprender a ser sábios, né? A ter humildade, a se colocar no lugar de humildade, porque é o Senhor que no tempo certo nos exalta. Ele pega aqueles, né, que estão no lugar de humilhação e levanta e coloca de pé. É essa a lição que o Senhor Jesus, Ele queria passar para os seus discípulos. Seja servo dos outros. Sirva aquele que está ao seu redor, aquele que estiver precisando de algo, né? Faça o melhor em prol do outro. Seja servo, porque aquele que é servo será, né, será colocado em um lugar de exaltação, porque o Senhor Jesus, Ele foi assim. Ele era grande, Ele era o Rei de toda a glória, mas Ele se colocou como servo de todos. Se colocou, né, em um lugar de humilhação. Ele mesmo se humilhou, se esvaziou da sua glória, né? Não quis se fazer grande aqui nessa terra. Ele quis ensinar, Ele quis deixar um exemplo de humildade. Então que todos aqueles que desejam ser grandes, que desejam ter um lugar de honra no reino, porque o importante vai ser no reino, porque vai ser para a vida toda, vai ser para a eternidade. Aqui é passageiro, toda a glória daqui passa, é por pouco tempo. Que não fiquemos tão preocupados, né, com a posição que nós vamos ocupar aqui, mas fazer tudo para o que nós vamos ter na glória. Lá sim é importante, lá sim vai ser para a eternidade. Que possamos desaparecer, nos colocar como o menor de todos, para que o Senhor, Ele venha ver e Ele venha nos exaltar, porque é essa a vontade de Deus. É fácil ser como uma criança, é fácil, né, ter ali a humildade, ter ali o sentimento, né, de se fazer pequeno. Não é fácil, mas que nós possamos pedir para que Deus, Ele venha nos ajudar, para que Ele venha trabalhar nas nossas vidas todos os dias, venha nos moldar, venha nos transformar, para que todo esse espírito, muitas vezes, de grandeza que há em nós, que isso não venha ocupar espaço no nosso coração, para que isso venha sair das nossas vidas, para que venhamos ser mudados, que venhamos ser transformados pelo nosso Deus, que venhamos ter um coração humilde, né? Assim como o Senhor Jesus, Ele foi exemplo de humildade, que nós possamos pegar esse exemplo para as nossas vidas também, assim como Ele ensinou para os seus discípulos. Isso também é deixado para as nossas vidas, que não queiramos ser grandes perante os olhos de todos, mas que possamos ser grandes diante de Deus, porque é o que importa para nós. Amém? Que essa palavra possa ficar gravada no seu coração, que possa fazer toda a diferença na sua vida, que o Senhor Jesus, Ele possa estar mudando
aquilo que precisa ser mudado, que Ele possa estar fazendo uma grande obra na sua vida, em nome de Jesus. Que nós possamos nos preparar para merecer um dia estar fazendo parte do reino que o Senhor preparou para todos nós, em nome de Jesus. Amém?